Passamos agora à seguinte declaração política, é do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há cerca de 3 anos foi constituído um grupo de trabalho entre o Governo e o Bloco para fazer um plano de combate à precariedade. Ao fim de 1 ano e meio, acordaram-se nesse grupo algumas medidas de sentido positivo. Limitar a duração dos contratos a prazo. Restringir o fundamento desses contratos precários, deixando de bastar ser-se jovem ou desempregado de longa duração ou estar sem início de atividade para ter um contrato precário mesmo para funções permanentes. Instituir um limite de renovações nos contratos temporários, que não existe atualmente na lei. Acabar com o banco de horas individual e reforçar os meios da Autoridade para as Condições de Trabalho e da Lei de Reconhecimento dos Contratos de Trabalho. No entanto, quando levou a sua proposta para a concertação social, o Governo ofereceu uma série de contrapartidas aos patrões que mitigaram e, em alguns casos, esvaziaram mesmo o que tinha sido acordado à esquerda. Dê-me licença. Os senhores deputados importam-se de sentar-se, faz favor. Acho que o Sr. Deputado José Soeiro deve ser ouvido com atenção. Os senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Entre outras coisas, nessa negociação na concertação social, o Governo aceitou a exigência patronal de generalizar a todos os setores de atividade os contratos orais de muito curta duração, hoje apenas permitidos em atividade sazonal agrícola ou em eventos turísticos de 15 dias, no máximo. Além disso, aceitou aumentar a sua duração para mais do dobro. Em segundo lugar, o Governo aceitou a exigência patronal de criar uma nova figura do banco de horas fora da contratação coletiva. O Governo esvaziou completamente a penalização por rotatividade ao criar uma floresta de exceções e ao tomar como valor de referência a média por setor. E, em quarto lugar, entendeu o Governo que devia compensar os patrões pela limitação da duração dos contratos a prazo através de uma medida altamente penalizadora: aumentar para o dobro o período experimental dos jovens à procura do primeiro emprego e dos desempregados de longa duração. Na semana passada, PS, PSD e CDS aprovaram na reunião do Grupo de Trabalho da Legislação Laboral esta proposta negociada entre o Governo e os patrões. Vale a pena percebermos o alcance desta última medida. A figura legal do período experimental corresponde a um tempo inicial em que trabalhador e empregador que iniciam uma relação de trabalho subordinado se encontram à prova. Com essa justificação, ao trabalhador não são garantidos, durante o período experimental, alguns dos seus direitos fundamentais. Desde logo, porque o empregador pode, durante esse período, fazer cessar o contrato sem invocar qualquer motivo, sem aviso prévio e sem compensação. O período experimental é, por isso, a mais precária das condições laborais previstas na lei, muito mais precária que um contrato a prazo. De todas as figuras existentes no Código de Trabalho, o período experimental é também o período da mais ampla liberdade patronal, porque ao não ter que invocar qualquer motivo nem justificar as suas motivações, o patrão pode despedir o trabalhador por qualquer razão, até razões discriminatórias, como acontece, aliás, com as grávidas dispensadas no período experimental. É que ao não precisarem de ser apresentadas as motivações do empregador, tornam-se completamente insindicáveis. Por isto mesmo, o período experimental sempre conviveu de forma extremamente tensa com o preceito constitucional que proíbe os despedimentos sem justa causa. Na realidade, a lei permite, durante o período experimental, aquilo que a Constituição proíbe: o despedimento livre, sem aviso prévio, sem motivo e sem compensação. Onde a Constituição protege a estabilidade do emprego, o período experimental radicaliza a condição de vulnerabilidade e de precariedade do trabalhador. O período experimental sempre esteve, para utilizar a expressão de João Leal Amado, no limiar da inconstitucionalidade. É por isso que a regulação desta figura sempre mereceu extrema cautela por parte de quem legisla, e a definição da sua duração é uma questão crítica. Quando foi criado, o período experimental tinha a duração de 15 dias e convenhamos que, para funções indiferenciadas, que não requerem especial qualificação nem confiança, alguns dias, poucas semanas, são mais que suficientes para se aferir da adequação do trabalhador às suas tarefas. 90 dias, como entretanto foi colocado na lei para estes casos, já é, na verdade, um período exagerado para cumprir o desígnio que a lei propõe.
Mas transformar o período experimental num semestre precário inteiro é do domínio do abuso. Por que razão, para funções indiferenciadas, seria preciso estar 6 meses à experiência? Nada justifica que assim seja. Ao propor duplicar de 90 para 180 dias o período experimental de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração, esta proposta do Governo, agora aprovada com os votos do PSD e do CDS, condena estes dois grupos a um estatuto laboral de minoridade de direitos. Mas, além de injusta, esta proposta está ameaçada de inconstitucionalidade. Não é apenas o Bloco que o diz, são juristas de todas as opiniões, da esquerda à direita. Em 2008, não nos esqueçamos, o então Ministro Vieira da Silva chegou a propor alargar para os mesmos 180 dias o período experimental para a generalidade dos trabalhadores. Essa alteração foi declarada inconstitucional. No acórdão do Tribunal Constitucional, considerou-se que a medida violava o preceito da segurança no emprego, o artigo 53 da Constituição, que ofendia o princípio da proporcionalidade e que colidia também com o artigo 18º da Constituição, que define que a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias, neste caso, o direito a não ser despedido sem motivo, para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, coisa que não acontecia. A proposta agora aprovada com a oposição da esquerda é, pois, um perigo que se arrisca a levar um novo chumbo do Tribunal Constitucional. É que às razões do passado pode vir a somar-se agora uma nova acusação de se tratar, além do mais, de uma norma discriminatória. A diferenciação que atualmente existe no período experimental é justificada pelas diferentes responsabilidades e pela complexidade da função atribuída ao trabalhador. Para funções que exigem qualificação ou que dependem de uma relação de confiança, ele até pode ser hoje já 180 dias, e para funções de direção e chefia pode ser até maior. Sim, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar. Mas nunca a lei diferenciou o período experimental em função do tipo de trabalhador. Discriminar negativamente jovens e desempregados de longa duração é tudo menos uma forma de proteção, é tudo menos uma medida de combate à precariedade. E por isso, uma medida assim, hostil aos direitos dos trabalhadores e em rota de colisão com a Constituição, não deve merecer apenas o voto contra da esquerda, como já mereceu. Deve merecer também toda a ação dos deputados para que seja fiscalizada e não chegue a ver a luz do dia. Muito obrigado.